Fala, meus caros, tudo bom? Já tomaram água hoje? Já estão hidratados? Bora então para mais uma questão aqui da prova de 2023 da FATEC do primeiro semestre, nesse modelo aqui de resolução na prática, que é o modelo onde eu resolvo a questão pela primeira vez aqui no vídeo. Então, se eu errar, se eu acertar, tudo vai para o vídeo e a ideia é passar para vocês essas minhas impressões e qual que é a minha lógica durante a resolução de exercícios, beleza? Bora lá. Exercício 14, questão 14, o que ela diz, que é o primeiro passo para resolver a questão, né? Ler o enunciado. Até a década de 1980, a insulina aplicada nas pessoas diabéticas era extraída do pâncreas de bois e de porcos, por ser parecida com a humana. Beleza, já vi que é de biologia, não é meu ponto forte, mas vamos lá. Com o avanço nos conhecimentos sobre genética e biologia molecular e nas técnicas de manipulação do DNA, a insulina sintética passou a ser produzida em laboratório por meio de técnicas de DNA recombinantes. Então, com o avanço nos conhecimentos sobre genética e biologia molecular e nas técnicas de manipulação de DNA, a insulina sintética passou a ser produzida em laboratórios por meio de técnicas de DNA recombinante. Beleza, começamos a produzir insulina em DNA. Nessas técnicas, as bactérias que receberam o gene responsável pela produção nessa técnica, as bactérias que receberam o gene responsável pela produção de insulina são denominadas bactérias modificadas, nas quais o gene inserido será replicado. As bactérias modificadas passam a produzir insulina humana porque receberam. Aqui, senhores, aqui eu não faço ideia do que está rolando. Mas vamos lá, vamos ler as alternativas. Os fragmentos de ribose de um grupo de fosfato, que são importantes na produção do DNA. Ribose de um grupo de fosfato. Tá, essa eu estou eliminando. Não tem nada parecido com isso no texto. E meu caminho aqui, gente, minha lógica de resolução é, primeiro, não faço ideia de como é que resolve essa questão. Tipo, não sei, não tenho conteúdo que precisaria para resolver essa questão. Então eu vou para o caminho de tentar extrair da questão o máximo que eu conseguir. Ele não falou nada sobre ribose de grupos de fosfato, nem nada assim. Então eu estou tirando. Para ver se, indo por esse caminho, eu consigo, de repente, chegar num número reduzido de alternativas. As enzimas de restrição que cortam RNA em pontos específicos. Então, as bactérias modificadas passam a produzir. Nessa técnica, a bactéria recebe o gene responsável pela produção de insulina, são denominadas bactérias modificadas. Elas receberam enzimas de restrição que cortam o RNA em pontos específicos. Não parece isso. Tipo, aquele dá a entender que essas bactérias elas recebem um gene que é responsável pela produção de insulina. Ele não fala de enzima de restrição. Então, não. A sequência da molécula de DNA que codifica esse hormônio, aqui me parece que pode ser. Tipo, eles podem ter recebido esse gene que ela fala que recebeu, pode ser essa sequência da molécula de DNA. Os aminoácidos do DNA e do RNA, que são usados na produção desse hormônio. Não acho que é isso. Tipo, parece que, é tipo assim, aqui me parece que ele está falando, olha, eu vou colocar isso dentro esse DNA, a sequência de molécula, esse DNA que codifica a insulina, vou colocar na bactéria. A bactéria, sim, ela vai se reproduzir e vai ter insulina, porque eu coloquei esse DNA de insulina lá dentro, então vai replicar sim. Aqui, isso aqui está me parecendo que eu dou para ela as ferramentas e ela faz, entendeu? Eu acho que o caminho não é esse, pelo que ele explicou na questão, eu entendi, correndo o risco de estar falando uma barbaridade de errado aqui, tá, gente? Mas estou explicando para vocês qual que é o meu raciocínio nas situações em que eu, de fato, não faço ideia do que está rolando. A ideia que está me parecendo aqui é que ele pega a bactéria, coloca o gene da insulina ali e ela vai replicando. E aí, como ela replica a insulina e eu tenho insulina. Aqui o que ele está me falando é, eu dou para ela as ferramentas e ela cria. Não me parece que é isso. Por isso que eu estou eliminando essa aqui. A molécula de RNA mensageira do genoma humano que transporta os aminoácidos. Ai. Parece que é isso. Tipo, ele está falando de transporte, não está falando de criação. Eu tô bem entendido nessa C. Vou de C. Não tenho mais nenhum elemento aqui para adicionar que pode mudar a minha questão. Corro o risco, e provavelmente estou errado aqui, mas essa é a lógica que eu usaria, tá? Eu iria nessa linha de tentar entender o que o texto me traz, juntar com um pouco que eu já sei, que eu estudei disso há muito tempo atrás, mas não me lembro, sendo sincero. Lembro que tinha isso de reproduzir e ir criando mais, não lembrava qual era a lógica, tentei ir eliminando as coisas que pareciam não fazer sentido para mim, com base no que eu li no texto, e espero ter chegado na alternativa correta. Mas vamos olhar aqui, alternativa 14. Ai, meu pai, eu nem lembro qual que eu coloquei. Nem lembro mais. C, eu acho que eu coloquei a C. Deixa eu dar o double check. Vou dar o double check, meu pai amado. Foi C? Foi C, senhoras e senhores. Eu ri da biologia aqui, pô.
galera tudo me chama de Darwin na rua. Sai na rua é isso, o tempo todo. Ô Darwin, gente, pelo amor de Deus, não é Darwin, é Léo. Terrível. Mas vou superar. Boa, deu certo, rapaziada. Mas aqui é importante que nesse tipo de questão, quando a gente acerta sem querer, porque aqui, beleza, usei uma lógica, acertei. Boas, acertei, não faço mais nada? Não, aqui eu não sei o conteúdo. Deu pra ver que eu não sei o conteúdo. O que eu faço? Resolução comentada, vou entrar rapidinho pra não pegar spoiler. 14, 14, deixa eu caçar 14 que você já copia. Eu faço isso rápido, gente, porque nesse site tem a desgrama das respostas dos gabaritos aqui, junto com os números. Eu não quero ver, pra não estragar a série aqui. Mas por isso que eu passo rapidinho, mas podem entrar nesse site aqui, é muito bom pra ver resolução. Eu gosto dele, que é o do objetivo, mas ele vai dar uma resolução escrita, tá? Ó, bactérias transgênicas produzem insulina, pois receberam a sequência de DNA correspondente ao gene, o que permite a transcrição e a tradução do perpítido. Essa é a explicação suficiente? Acho que não, acho que você precisaria ir um pouco mais a fundo aqui, tá? Talvez procurar essa questão aqui de qual que é o nome? Avanço, genéticas, técnicas de manipulação, essa como funciona a produção de insulina sintética, ver uma resolução de alguém que é biólogo explicando isso aqui, vai ser legal, vai te ajudar também. Mas o importante aqui é, se for só uma questão e a gente está resolvendo a prova, você vai identificando padrão, essa é a primeira questão que eu vejo de DNA, RNA, reprodução de DNA. De repente é uma coisa que cai às vezes. Se cai às vezes, não compensa você ir muito fundo. Agora, se daqui, quando a gente terminar de resolver a prova, a gente vê que caiu várias vezes, aí não, aí você tem que ir a fundo. E você, como é que eu vou saber isso, Léo? Resolvendo a prova. Tipo, aqui, o que eu faria? Leria isso aqui, veria um vídeo sobre reprodução de insulina, produção de insulina. Como é o nome? Produção de insulina sintética, veria um vídeo sobre isso e seguiria resolvendo a prova. Se eu ver que está aparecendo direto insulina, aí eu vou ver uma aula inteira sobre isso, para garantir que eu entendo aquele tópico, entendeu? Mas você não vai fundo em todos os tópicos, você vai fundo nos tópicos que você vê que cai bastante. Por isso que é importante você ir estudando a prova para você ir pegando essa noção. No caso do Enem, tem alguns sites que fazem isso, de consolidar quais assuntos que mais caem. Talvez eu faça isso no futuro aqui no canal, mas hoje eu não tenho isso, não sei se tem algum site para FATEC, mas é legal que você não só veja pelo site, mas que você vai fazendo a prova e vai construindo essa impressão. Porque aí, você fazendo muita prova, vamos supor que toda hora cai alguma coisa de DNA. Quando você está na escola, ou você está no cursinho, o professor fala DNA, você vai falar, pera, DNA tem toda hora na prova da FATEC, tenho que entender isso bem. Entendeu? Só que aí ele começa a falar de mitocôndrias, exemplo clássico, mitocôndria. Nada, nunca apareceu nada de mitocôndria na FATEC, você já fez várias provas. Aí você não vai prestar tanta atenção, tipo, você vai entender ali o básico, mas não vai ter aquela preocupação de entender no detalhe, entendeu? Por isso que é importante você usar as questões para guiarem seu estudo também. Beleza? Bem, gente, acabei me estendendo um pouco aqui, mas é isso. Qualquer dúvida, deixe no comentário. Forte abraço e seguimos invictos aqui, hein? Todas as questões acertadas. Deixa eu deixar o certo aqui, senão nosso toque não vai ficar legal. Vou deixar o certinho aqui. Certinho feito. É isso, meus caros. Forte abraço e tchau, tchau.